Boa tarde, Marcos Rigamonte. Tudo bem? Marcos Rigamonte, tudo que esse rapaz está falando aí é certo, tá bom? É verdade mesmo, absoluta. Só os nomes que é trocado, tá? Ele falou que a Bíblia de hoje foi escrita a preço de sangue, né? A Igreja Católica queria impor esse livro em todos os países. Literalmente, foi a preço de sangue mesmo. Onde teve mais mortandade foi aqui nas Américas, na África e na Ásia, certo? Porque foi os europeus católicos que embutiram essa Bíblia aí nos três continentes, né? Nos quatro, né? Mas como saiu da Europa, então é três. Empurraram essa Bíblia aí de goela dentro para a África, para a Ásia e aqui para as Américas, para os indígenas. Então foi a preço de sangue mesmo, muita mortandade. Quem não aceitava o catolicismo, antes de 500 anos atrás, era catolicismo, tá, Marcos Gigamonte? É fácil de entender, é facinho de entender. Isso tudo que eu explico é de fácil entendimento, não é de complicação, não. Então, quando ele está falando aí século XI, século X e século XII, ou seja, 800 anos atrás, 900 anos atrás, quando fala século XI, povo, é 900 anos atrás. Quando fala século XII, é 800 anos atrás. Quando fala século X, é 1000 anos atrás, certo? Porque nós estamos no século XX. E esses 2000 anos, pô, vocês têm que entender, foi quando o Império Romano tomou conta do mundo todo e botaram um novo entendimento para o mundo. 2000 anos e 26 que nós estamos hoje. Tá bom? Não foi o nascimento do Cristo, não. O Cristo nasceu em 1451, povo. Tenta entender, povo. Isso que eu tô falando é verdade absoluta, povo. Poxa, o povo, como é que pode, cara? Gosta de ser enganado mesmo. O Cristo nasceu em 1451. E esse com o apelido de Jesus nasceu em 1480. Certo? Ele nasceu em 1480. Então os dois eram praticamente da mesma época. Quando Cristo morreu, esse com o apelido de Jesus estava com 25 anos. O Cristo morreu no ano 6 de nossa era, gente. Ano 6. É 1506, gente. Porque de 1500 para cá, gente, é a nova contagem. Foi quando a Europa tomou oficialmente mesmo os quatro continentes. Quando a Europa assumiu, né, enfincou a cruz católica e assumiu, gente, que os quatro continentes eram deles mesmo. Então foi de 1500, 1500 tomaram a África, a Ásia e as Américas, certo? Oficialmente mesmo, em todos os livros. Então, quando Cristo morreu no ano 6, gente, é 1506, a nova era. É conhecido como Nossa Era. Ele morreu no ano 6, que é 1506. Então, faz quantos anos? Faz 520 anos atrás, ué. Faz 520 anos atrás, gente, que o Cristo morreu. Então, há 1000 anos atrás não existia ainda cristianismo. Ué. O cristianismo só foi existir depois de 1506, ué. Que a Igreja Católica botou uma nova religião. Porque o catolicismo estava muito pichado, estava muito sujo, muito imundo, muito podre, muito mal falado, o catolicismo. Então ele teve que inventar uma nova religião, é cristianismo. Aí de 300 anos para cá inventou outra religião, o judaísmo. O judaísmo é de 300 anos para cá, gente. Tá bom? A letra J não é nova, gente. Só vocês estudar aí, gente. Vocês têm que ter coragem, gente. Se não quiser acreditar no que eu falo, tem que ter coragem e disposição, ué. Pesquisa sobre a letra J, ué. Certo? Não precisa acreditar em mim. Pesquisa aí sobre a letra J. Vocês não têm internet na mão? Então, pesquisa aí, ou então pergunta a algum professor linguístico, pergunta a algum professor de português quando que surgiu a letra J. Então vocês vão ver que o judaísmo é coisa nova, de 300 anos para cá. Então aí, quando ele está falando aí no século XI e XII, foi a Igreja Católica que matava todo mundo, matava os pretos, matava na Ásia, matava aqui, né? Há 1000 anos atrás, gente, já vinha aqui. Há 1500 anos atrás, eles vinham aqui, ué. Há 15 séculos atrás, os europeus católicos já vinham aqui, ué, matando os indígenas e roubando os ouros, as coisas preciosas que existiam aqui no Amazônia, certo? Oficialmente no papel que rebota de 500 anos para cá, gente. Mas já faz 1500 anos atrás, 15 séculos atrás, que eu tenho falado isso um montão de vezes aí, não vou nem repetir. Então, queridos, é isso aí. Vocês que vão ouvir esse áudio, tá bom, amigo? Então isso aí é a Igreja Católica, não é o cristianismo que matava o povo há 1000 anos atrás, não. Há 1000 anos atrás não existia o cristianismo, não. O cristianismo é de 500 anos para cá e o judaísmo é de 300. Então, há 1000 anos atrás era a Igreja Católica que exterminava todo mundo.
E botou essa Bíblia agora, ué. Essa Bíblia já foi fechada, gente, canonizada e selada. Os 66 volumes de Bereshit, Ahrit e Galut foi em 1903, ué. Foi em 1903 que essa Bíblia foi fechada, selada, certo? Esse canon bíblico, 1903. Quantos anos que faz? Faz 123 anos atrás, gente. 123 anos atrás que existe esses 66 volumes, esses 66 livros da Bíblia. Bíblia quer dizer uma pequena biblioteca. Bíblia quer dizer isso. É um volume que contém vários livros dentro dela. Aí se chama Bíblia. Certo? Então, só faz 123 anos, ué, que essa Bíblia está completa em nossas mãos. Porque se fosse voltar 200 anos atrás, gente, vocês não iam encontrar nunca, gente. Nunca vocês iam encontrar isso em algum livro, em algum país. Um livro com 66 volumes assim, nunca, há 200 anos atrás. Então só faz 123 anos atrás, gente, que essa Bíblia foi escrita, fechada. O Judas só entrou para dentro da Bíblia, gente, no ano da morte do Tiradentes. O ano da morte do Joaquim José da Silva Xavier, o ano que ele morreu e foi picotado, cortado, foi enforcado, é ele que é o Judas da Bíblia, gente. Judas quer dizer traidor, não é nome não, gente. E Tiradentes também, ué. É profissão, não é nome. Judas e Tiradentes são títulos, tá bom? O nome dele verdadeiro é Joaquim José da Silva Xavier. É ele que tem o apelido de Judas da Bíblia, ué. Ele traiu os jesuítas, os católicos, a enganar o que extraíram o Tibiriçá Jesus, que é a maior mentira do mundo. Tá bom, gente? O Paulo, gente, é o Saul, Saul, apelido Zumbi dos Palmares. Os 6 idiomas que o Paulo falava são os 6 idiomas que o Zumbi dos Palmares falava. A cabeça do Zumbi dos Palmares foi para o imperador chamado Nero. A cabeça de Paulo foi para o imperador chamado Nero. Só que imperador, gente, quer dizer governador, mesma coisa. E Nero é apelido, Nero é título, não é nome. O nome dele é Melo. Melo que recebeu a cabeça de Paulo, de Saul, de Zumbi dos Palmares. Tá bom, gente? É facinho, gente. Só vocês abrirem a mente, gente, parar de fazer vista grossa. E aceita a verdade, ué. Vocês foram enganados desde quando vocês nasceram, ué. Tem que ser humilde, reconhecer, ué. Nunca é tarde, não, gente, para conhecer a verdade e ser feliz, não. Ou então vocês vão viver na mentira para sempre, gente. Tá bom? E vocês que gostam de viver na mentira e querem, vocês não são dignos nem de ouvir, gente, o verdadeiro conhecimento verdadeiro. Vocês não são dignos, não são merecedores de ouvir e escutar os verdadeiros conhecimentos. Vocês têm que viver na mentira mesmo. Continuar nessa lavagem católica romana, sendo enganado e enganando os outros. Enganando os descendentes de vocês. Filhos, netos para o futuro. Tá bom? Vocês estão comendo lavagem, estão passando a lavagem de porco romano para os filhos de vocês e para os netos de vocês. Você tem que ser humilde, gente. Reconhecer, ué, que foram enganados desde há 500 anos, gente. 500 anos de enganação católica europeia. Tá bom? Para os 4 continentes, há 500 anos. Agora vocês têm que se agradecer, gente. Agradecer, ser humilde e agradecer essas pessoas que vêm falando a verdade para vocês. Tá bom? Querendo ou não, gente, mais cedo ou mais tarde, mesmo que muitos não querem aceitar agora, mas daqui para frente vocês vão ver só como é que essa lavagem católica, romana, enganadora, ilusória, europeia vai cair. Vai cair, gente. Tudo ilusão, tudo enganação, gente. O nosso fim é terra, gente. Tá bom? Não existe negócio de céu, inferno e purgatório, não. É terra. O fim de todos é a terra. Tá bom? Beijão. Coração de todos que vai ouvir esse breve áudio aí para não ficar muito longo. Um abraço para todos.